Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Amém? Levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os teus olhos agora e oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos diante da tua palavra. Mais uma vez nós estamos diante do Senhor. E nós pedimos, ó Deus, a tua revelação. E nós pedimos, ó Deus, a manifestação do teu poder. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor possa nos dar a direção correta, que nós possamos continuar, ó Deus, caminhando, ó Pai, em Cristo Jesus, e que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer de nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, podemos acertar em nome de Jesus. O tema da mensagem nesta noite é a língua. Irmãos, a palavra de Deus lida aqui hoje na carta de Tiago, no livro de Tiago, nos mostra, no trecho que nós lemos, a importância daquilo que nós falamos, daquilo que nós dizemos. E ele começa dizendo que não é bom que haja muitos mestres. Por quê? Porque quanto mais você falar, mais rigor haverá para o juízo. O que ele está dizendo aqui? Porque receberemos mais duro juízo. Porque muitas vezes uma palavra, ela levanta uma pessoa.
nós somos falhos, nós somos errantes, então nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Seria muito difícil alguém que não falasse uma palavra errada. Seria muito difícil encontrarmos alguém que não falasse algo que não estivesse inteiramente correto, porque muitas vezes nós falamos uma coisa e depois quando a gente vai ver é outra. Muitas vezes nós dizemos algo e quando a gente vai pesar na balança, aquilo que nós falamos não é bem daquele jeito. Então, aquele que não tropeça nas palavras pode ser considerado varão perfeito, mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque não existe perfeição. A Bíblia diz que Deus olhou no céu e procurou na terra um justo, e ele não encontrou um justo sequer, porque nós não temos o poder da justificação de nós mesmos, nós não temos o poder da autojustificação, porque nós já nascemos no corpo do pecado, nós já nascemos no mundo de pecado, então nós precisamos de Cristo para nos justificar, nós precisamos de Jesus Cristo para nos purificar, nós precisamos de Jesus Cristo para nos dar a direção correta, e é por isso que nós nos reunimos em torno do nome de Jesus. É impossível nós encontrarmos um varão, uma varoa que seja perfeita no falar, que seja perfeito no falar. Ora, nós, ele começa a dar um exemplo, colocamos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Esse é o exemplo. O cavalo, quando se coloca o freio na sua boca, se dirige o cavalo para a direita, para a esquerda, de acordo com a direção, porque pela boca se comanda todo o corpo do cavalo. Então entenda algo, aquele que domina o que ele fala, aquele que tem consciência do que está falando, ele também consegue dominar o restante do corpo. Vede também as naus, os navios, as embarcações, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. O leme é pequeno, mas ele governa um navio gigantesco. Se você virar para a direita, o navio vira para a direita. Se você virar para a esquerda, o navio vira para a esquerda. Então, através de um pequeno leme, um grande navio é comandado. Então, nós precisamos aqui estar atento às pequenas coisas. Por favor, diga assim comigo: as pequenas coisas, as pequenas palavras são importantes. Às vezes, irmãos, nós passamos desapercebidos pelos detalhes. Às vezes nós passamos desapercebidos pelas pequenas coisas. Mas às vezes uma palavra, uma pequena palavra, uma pequena frase acaba destruindo tudo. Às vezes um não na hora errada destrói. Às vezes um sim na hora errada destrói. Mas o que a Bíblia está dizendo é que nós temos que prestar atenção nas pequenas coisas. Através da boca se controla o cavalo, através do leme se controla o navio, e através daquilo que nós estamos falando, nós podemos nos controlar, nós podemos nos dirigir, nós podemos tomar conta de nós mesmos. O que é que nós estamos falando, meus irmãos? O que é que tem saído da nossa boca? Será que é bênção ou será que é maldição? Será que nós estamos falando as coisas espirituais ou será que nós estamos falando mais das coisas materiais, mais das coisas desse mundo? Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. E nós temos visto vários e vários incêndios. Agora que nós estamos nesse período de seca, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, tivemos
uma obra, ela destrói uma igreja. Dependendo do que ela fala, ela destrói um profissional, ela destrói a profissão de uma pessoa, ela destrói a carreira de uma pessoa. E nós temos visto, meus irmãos, às vezes, pequenas palavras que saem, que na verdade não eram verdadeiras, mas saem na imprensa. Os noticiários colocam, aparece no jornal, na internet, na televisão, e nós vemos famílias destruídas, nós vemos pessoas destruídas por causa de uma pequena palavra. E aqui eu não estou falando somente daquilo que a pessoa fala, mas também daquilo que a pessoa escreve. Às vezes ela não falou, mas ela escreveu. Às vezes ela não disse, mas ela escreveu aquela frase. Você já ouviu talvez um ditado popular que diz que às vezes as palavras ferem mais do que tapas, do que socos. Porque às vezes uma palavra ela dói mais, uma palavra ela fere mais, dependendo do que a pessoa está falando. Principalmente quando a língua é usada, quando a boca é usada, quando a palavra é usada para denegrir, para ver os defeitos, para falar mal. E às vezes, irmãos, aquilo que está sendo dito não é verdadeiro, aquilo que, como a palavra errada incomoda, como que a palavra incomoda as pessoas. E às vezes a pessoa diz assim: fulano de tal não podia ter dito isso de mim, ciclano não podia ter falado isso, porque eu não sou isso. E aquilo fere, aquilo machuca, aquela palavra dói. Então é fato que a língua também é fogo, que a palavra também é fogo, e que incendeia e que destrói. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela traz a fé para a vida das pessoas. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você também pode usar a sua língua, você também pode usar a sua boca para profetizar a bênção, para dizer a palavra de Deus, para falar aquilo que vem de Deus para a vida das pessoas. Até mesmo para exortar, até mesmo para dizer que aquele caminho está errado, mas você pode usar a sua palavra para a correção, para o bem. Você pode usar a sua palavra para aquilo que é de Deus, para aquilo que é de bênção, para aquilo que é correto, para aquilo que vai mudar a trajetória, para aquilo que vai mudar a vida de uma pessoa. Como você tem usado a sua boca? Como você tem usado a sua língua? Existem pessoas que dizem que quando fulano de tal ou a fulana falecer, vai ter que ter um caixão para ela e outro para a língua, de tanto que a pessoa fala. O que nós somos? Será que nós somos pessoas que falam bênçãos? Ou será que nós somos pessoas que falam maldições, que proferem maldições, que usam a boca para falar aquilo que é ruim, que usam a boca para maldizer? Porque toda a natureza, tanto das bestas feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Porque, irmão, quando tem alguém, olha só, o homem, ele consegue domar o leão, ele consegue domar o elefante, ele consegue domar porcos, ele consegue domar bois, mas ele não consegue domar a língua de outra pessoa que está falando. Irmãos, quando uma pessoa às vezes começa a falar mal, começa a criticar, e aí você senta com aquela pessoa, você fala: por favor, para de falar, o que você está falando não é verdade, o que você está falando é mentira, não é dessa forma. Mas a pessoa não para, porque você não, e nem eu, nós não temos poder de domar a língua do sujeito ou da sujeita que começa desanda a falar, desanda a colocar para fora aquilo que ela pensa,
exagero de peçonha mortal, quando a língua quer botar fogo, quando a língua quer jogar um contra o outro, quando quer destruir, ela é um mal mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. É o antagonismo, porque nós louvamos a Deus com a nossa língua, e de repente nós falamos mal do nosso próximo com a nossa língua, que é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas por quê? Porque a língua, ela é como se fosse um fogo. E se nós não entendemos o que Jesus vai nos ensinar daqui a pouco, nós vamos botar fogo em muitas pessoas, nós vamos botar fogo em muitos relacionamentos, nós vamos botar fogo em muitas situações, porque muitas vezes, quem já viu aquela brincadeira do telefone sem fio, que você fala uma coisa no ouvido de alguém e aquilo vai passando e quando chega do outro lado, chega totalmente diferente. Alguém já participou dessa brincadeira? Levante as mãos. Para várias pessoas. É isso que acontece. O que a pessoa fala no ouvido aqui, quando chega no ouvido da outra pessoa, chega jacaré, chega mané, chega outra coisa que nem foi falada no início. Por quê? Porque cada pessoa tem uma interpretação das coisas. Cada pessoa tem uma cosmovisão do mundo. Quantas vezes a pessoa fala uma coisa e você pergunta o quê? Que você ouviu, mas não entendeu o que ela falou. Aí você, não, por favor, repita para mim, eu não entendi. Quem já passou por essa situação? Vocês estão entendendo? Tem coisas, irmãos, que a gente não entende de primeira. Tem coisas que a gente precisa refletir, que demora um pouco para a gente entender. Porque a gente tem que processar a informação. E quantas vezes as pessoas interpretam errado o que foi falado, interpretam errado o que foi dito e passa para frente do jeito que ela recebeu. De uma mesma boca procede bênção e maldição. A mesma boca que louva a Deus, às vezes acaba falando mal do outro ser humano. A mesma boca que bendiz o nome do Senhor, acaba amaldiçoando uma pessoa. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Tiago disse que isso está errado. Eu e você, nós não podemos usar a nossa boca para poder bendizer a Deus e para maldizer os irmãos, para maldizer as pessoas. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e amargosa? Não. Ou a água é doce ou ela é amargosa. Uma mesma fonte não produz dois tipos de água. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, se nós estamos usando mal a nossa língua, se nós estamos usando mal os nossos lábios, porque veja bem, irmão, tem muitas pessoas que elas transmitem o que a outra pessoa falou. Ela não verificou se aquilo é verdade. Ela não olhou se aquilo que a pessoa falou realmente está certo. E hoje, meus irmãos, a internet, ela multiplica uma informação que muitas das vezes é mentirosa. Vez ou outra, sai na internet que um artista morreu e depois vem o desmentido que ele está vivo. Vez ou outra sai um assunto, uma história, e aquilo se alastra, e depois as pessoas vão verificar que aquilo não era verdade, que aquilo era mentira. Mas sabe por que se alastra? É porque tem alguém que é o retransmissor da informação. Tudo que alguém falar para você, você precisa analisar criticamente. Será que o que essa pessoa está me falando é verdade? Será que o que essa pessoa me disse pode ser provado? Pode ser comprovado? Porque muitas vezes, meus irmãos, as pessoas, elas transmitem uma informação e aquela informação não é procedente. Eu já dei esse exemplo
vocês, eu vou dar de novo uma coisa que já aconteceu comigo. Eu estava na igreja normalmente e eu levava a minha irmã para a escola e buscava a minha irmã na escola. E aí, eu também, quando saía, eu ia levar ela em algum lugar de bicicleta. E sempre que trocava de pastor na nossa igreja, alguém falava para o pastor que eu andava com uma loira na bicicleta. E o pastor, sempre trocava de pastor, que chamava, falava assim: ô irmão, quem é essa loira que o irmão anda com ela aí? E sempre que o pastor tinha acabado de chegar na cidade, ele sabia. Aí eu expliquei: não, é a minha irmã, ela é minha irmã. Então as pessoas, elas transmitem às vezes uma informação e transmitem por transmitir, e aquilo vaza, as pessoas começam a falar, e depois, na verdade, quando você vai ver o final, nem nada daquilo é verdadeiro. Porque às vezes, irmão, a pessoa, ela vê uma coisa por um ângulo e outra pessoa vê por outro ângulo, e o que ela está falando às vezes não corresponde à verdade, não corresponde àquilo que é correto, não corresponde àquilo que é certo. Às vezes um gesto mal interpretado e a pessoa sai falando: você viu o que fulano fez, você viu o que ciclano fez, e de repente aquilo se alastra e todo mundo fica sabendo, como a Bíblia está dizendo aqui, como fogo. Mas olha o que o Tiago diz: isso não pode acontecer na minha vida, e isso não pode acontecer na sua vida. Você não é um retransmissor de informação. Você não é uma pessoa que alguém fala uma coisa para você e você vai transmitir, mas você é um pregador da santa palavra de Deus. Você pode transmitir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade de Deus para a humanidade. Ande sempre com um versículo na sua boca, ande sempre com algo espiritual para você falar, e deixa as falácias desse mundo, deixa as histórias desse mundo, deixa as histórias das pessoas para trás. Quando alguém chegar para você para contar uma história de alguém, para falar de alguém, diga assim: olha, muito obrigado, mas eu não quero saber, porque tudo que eu preciso saber eu já sei, que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por todos nós, e é Ele que há de julgar os vivos e os mortos. Sabe por quê, irmãos? Deus não nos deu o poder de julgar. Existem muitas pessoas que falam assim: ah, pastor, fulano de tal vai para o inferno. Não fala isso não, sabe por quê? Porque só Deus tem o poder de julgar. Só Deus vai, só Ele pode dizer se a pessoa foi para o céu ou foi para o inferno. Nenhum de nós tem esse poder, embora às vezes nós falamos, mas isso não está no nosso poder. Ah, mas está escrito na Bíblia. Deixa Deus se entender com cada pessoa. Deixa Deus olhar para cada pessoa. Irmãos, nós não somos mais de um tempo onde as pessoas ficam tomando conta da vida das outras. Nós somos de um tempo que nós estamos nos aproximando do fim. Então nós precisamos pregar a palavra de Deus. A tua missão é pregar a palavra. A tua missão é levar o nome do Senhor. Porque quando você para dar ouvido às histórias desse mundo, quando você para dar ouvido às histórias da vida das pessoas, você está atrasando a sua vida, você está atrasando o seu momento. Aquela pessoa que acha que sabe, ela não sabe. Aquela pessoa que acha que está vendo, ela não está vendo. Porque, irmãos, em parte nós conhecemos, diz a Bíblia, e em parte nós profetizamos, e nós só veremos a verdade quando se manifestar Jesus Cristo. Porque em parte nós conhecemos, e em parte nós profetizamos. Olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 33. Árvores e seus frutos. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Por favor, diga agora para 4 pessoas: pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore, primeira pessoa. Pelo fruto se conhece a árvore, segunda
fala a boca. Por favor, diga assim comigo: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Vocês estão entendendo o que Jesus está falando? A boca fala daquilo que está cheio o coração. Tiago, ele falou do mal que a língua pode causar, mas ele também mostra que a língua pode trazer o bem, a língua pode trazer a bênção. E quando o Senhor Jesus fala daquele que ele chama de raça de víboras, ele está dizendo isso. Por que vocês falam daquilo que é mal? Porque dentro do coração de vocês tem coisa má. Então, irmão, para corrigir a boca, para corrigir os lábios, é necessário que o coração e a mente seja purificada pela palavra de Deus. Por favor, repita assim comigo: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Daqui de dentro do coração, de dentro da pessoa. Se lá dentro de você tem coisas boas, quando você falar, as coisas boas vão sair. Se lá dentro de você tem coisas más, o que vai sair da sua boca são coisas más. Porque se você fala uma coisa, igual a presidente Dilma falou na campanha política, e depois acontece o contrário, o que acontece? A pessoa passa por mentirosa. Quem é a presidente Dilma hoje? Uma mentirosa. Porque tudo que ela falou que ela não ia fazer, ela está fazendo. Então ela mentiu. Ela falou que não ia cortar o direito das pessoas, cortou. Ela falou que não ia aumentar os impostos, está aumentando. Ela falou que não ia cortar o número de ministérios que ela tem, está cortando. Inclusive ela discutiu com o candidato Aécio Neves, dizendo que ele estava errado. E agora ele está fazendo o que o Aécio Neves disse que ia fazer. Então, o que acontece com uma pessoa quando ela fala uma coisa e depois não acontece o que ela falou? Ela passa por mentirosa. Então, se do bom tesouro do seu coração, do seu interior, você tira coisas boas, então a sua palavra vai ser confirmada. Porque aquilo que você falou é aquilo que tem de bom, é aquilo que é verdadeiro, é aquilo que é correto, é aquilo que é transparente. Mas eu vos digo, disse Jesus, que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque aquilo que foi falado, que não foi do bom tesouro e que foi do mau tesouro, vai ser dado conta diante de Deus. Irmãos, a Bíblia fala aqui que o rei Acabe, ele queria a vinha de Nabote. E Nabote disse: eu não vendo a herança dos meus pais, ela não tem preço. A Bíblia diz que Acabe foi para casa e ficou triste. E a esposa de Acabe, Jezabel, a rainha, disse: pode deixar que eu vou resolver esse problema para você. Quem é Nabote para poder negar de vender a vinha para o rei? Então a Bíblia diz que ela contratou testemunhas falsas. E eles chegaram e acusaram Nabote
nós nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. Ninguém pode ser contra aquilo que é correto. Então nós podemos ficar descansados em Deus, porque a Bíblia diz assim, que o Senhor fala: minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Quem está usando a sua língua, a sua boca, para maldizer, para jogar um contra o outro, para inflamar, para botar fogo, para criar os problemas, fique tranquilo, Deus cuidará dessa pessoa, porque o próprio Jesus falou: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Tudo aquilo que nós falamos, nós vamos ter que dar conta. Nós vamos ter que dar conta. Então o que nós temos que fazer? Falar aquilo que é certo, falar aquilo que é correto, tirar do bom tesouro do nosso coração. Irmão, para você falar, você tem que falar aquilo que você tem convicção por dentro. Você não pode falar aquilo que os outros estão falando. Você não pode falar aquilo que as pessoas estão falando. Você precisa falar aquilo que você tem certeza que é a verdade. Se você viu, viu. Se você não viu, não viu. Se você não tem nada para falar, não fala nada. Se você não tem certeza, então não fala. Então não acusa. Então não joga a palavra ao vento. Não joga a palavra fora. Porque de toda a palavra que nós proferimos, nós vamos dar conta. Porque disse assim, o Senhor Jesus: por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Diga assim comigo: por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Pensa agora, pense. O que você tem falado te condena ou te absolve? O que você tem falado é verdade ou é mentira? O que você tem falado, o que eu tenho falado, é bênção ou maldição? O que eu tenho falado? Eu passava, meus irmãos, na rua e tinha assim umas pessoas que elas sempre me insultavam, sempre falavam alguma coisa de ruim que eu tinha, o que elas achavam. Aí, ele aí, fulano, e falaram, sempre falaram. Só que entenda uma coisa, a Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra repouso. Aquela pessoa que estiver falando mal, amaldiçoando, se aquilo não for verdadeiro, aquilo não vai para frente, aquilo não prospera. Porque o que prevalece diante do céu é a verdade. O que prevalece diante do céu é aquela pessoa que tira do bom tesouro do teu coração as palavras que são, como disse Jesus, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Irmão, se não for para falar aquilo que edifica, que constrói, que consola, nós não precisamos nem falar. Se for para repetir algo ruim, se for para falar algo que é para denegrir, se for para falar algo que é para destruir, é melhor guardar, é melhor se calar, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O que nós falamos é muito sério. O que nós falamos das pessoas para as pessoas é muito sério. O que nós falamos de Deus para as pessoas é muito sério. O que nós falamos tem que ser levado a sério. Começa a se vigiar a partir de hoje. Começa a se ouvir mais. O que eu estou falando? O que está saindo da minha boca? O que eu estou dizendo? Agora entenda algo. A Bíblia já está escrita aqui, Mesmo se eu não tivesse pregado, já está escrito. E nós temos obrigação de ler a palavra. Nós temos obrigação de ouvir a palavra, de conhecer aquilo que Deus está falando.
Talvez aquela pessoa passou o pior dia da vida dela. Talvez ela está de cara feia porque ela está com dor de cabeça. Talvez ela está de cara feia porque ela está passando por um problema grave na sua casa, na sua família. Por quê? Que nós vamos olhar para as pessoas e vamos julgar, e vamos sair falando, e vamos sair dizendo: fulano não presta, ciclano não presta. Eu já ouvi muita coisa. Irmãos, existem pessoas que se aproximam da gente só para isso, só para poder denegrir a imagem dos outros. Mas entenda uma coisa: de tudo que nós falarmos, nós vamos dar conta diante de Deus. Então, comece a examinar aquilo que você está falando. E eu não estou falando isso aqui para botar medo em ninguém, não. Isso aqui é a verdade de Deus. Então o Senhor está falando: você tem água doce, então que saia a água doce da sua boca, que saia a palavra de bênção da sua boca. Se você está com a raiz amarga, se você está amargurado, se você é do mundo, se você busca as coisas erradas, então que saia da sua boca o mal. Mas se você tem buscado a Deus, que saia a palavra de Deus dos seus lábios, que saia as palavras de consolação, que saia as palavras de exortação, de correção, mas tudo com amor, tudo para poder melhorar, tudo para poder transformar o ambiente. Toma cuidado com aquilo que você escreve e com aquilo que você fala. Toma cuidado, porque você pode passar muito bem por aqui, mas pode ficar agarrado no tribunal de Deus, porque Deus está prestando atenção naquilo que eu estou falando. Se eu estou falando aquilo que é dele, ou se aquilo eu estou falando aquilo que eu acho, aquilo que eu quero, porque Deus também vai me cobrar. Então quem tem o poder da palavra, quem pode falar, veja o que está falando, analisa como você trata, a forma que você fala. Sabe o que acontece? Se você fala pro ar, aquilo espalha e chega na pessoa tudo distorcido, tudo atrapalhado, e destrói tudo, destrói a amizade, destrói relacionamento, destrói comunhão. E às vezes as duas pessoas nunca se conversaram, nunca se falaram, mas o que prevalece é o que o outro falou, o que ciclano falou. E tem gente que bota a gente para falar: ó, vai lá, fala isso, ó, vai lá, fala aquilo. E tem pessoas que se prestam ao papel de ser papagaio de pirata, de ser pombo correio, e se prestam ao papel de ficar falando: ah, fulano falou isso, e leva e traz. Oi, irmão, eu tenho dó dessas pessoas diante de Deus. Eu tenho muito dó dessas pessoas, porque elas poderiam estar levando a palavra de Jesus e trazendo a palavra de Jesus, levando o evangelho de Jesus e trazendo o evangelho de Jesus. Elas podiam estar levando a palavra de bênção, trazendo a palavra de bênção, levando a palavra de bênção, trazendo a palavra de bênção. Mas ela não consegue. Ela não consegue. Por quê? Porque ela já se viciou na tagarelice, ela já se viciou no falatório, ela se viciou na conversa, ela se viciou em falar dos outros, ela se viciou, e isso destrói a vida dela e de quem está ao redor. Mas entenda algo da parte de Deus: se encha da palavra de Jesus, que só vai sair palavra de Jesus. Se encha de Deus, que só vai sair aquilo que é de Deus. Irmão, quem está usando os seus lábios para maldizer? Quem está usando os seus lábios para denegrir? Usando a sua rede social para denegrir? Usando tudo que ela tem para falar mal? Essas pessoas não têm um Jesus verdadeiro no coração. Porque quando Jesus chega, a pessoa diz: não, eu vou usar a minha vida para abençoar, eu vou usar a minha vida para levantar, eu vou usar a minha vida para fazer a obra de Deus, eu vou usar a minha vida para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Se eu não puder ajudar, eu não vou atrapalhar, mas eu vou só ajudar. Por quê? Porque foi isso que Jesus fez. As pessoas que espraguejavam falavam mal de Jesus, e Jesus, na oração, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor Jesus perdoa todo mundo. Sabe o que nós temos que fazer, irmãos? Perdoar todos aqueles que estão falando mal de nós. Sabe o que
usar os nossos lábios para abençoar. Os seus lábios são boca de Deus. A tua língua é a língua de Deus na tua casa, é a língua de Deus no seu trabalho, é a língua de Deus na igreja, é a língua de Deus no ônibus, é a boca de Deus para a humanidade. Nos seus lábios tem que ter tesouro do céu, nos seus lábios tem que ter a bênção de Deus, nos seus lábios tem que ter as coisas que são espirituais, nos seus lábios tem que ter as coisas que são eternas. Não deixe entrar nos seus lábios o que outras pessoas trouxeram para você. Não retransmita aquilo que não está no bom tesouro de Deus. Não retransmita aquilo que não veio do céu, aquilo que não veio do Senhor, mas retransmita aquilo que veio do céu, aquilo que veio de Deus. A tua meditação diária, o teu versículo bíblico diário, aquilo que Deus colocou na tua vida, aí você retransmite para as pessoas. E seja verdadeiro naquilo que você falar. Fala aquilo que seja verdade. Aquilo que você não pode provar, não fala. Não seja falsa testemunha. Não leve para frente aquilo que você não conhece, aquilo que você não sabe. Não leve para frente, morra com você, enterre no fundo de você e diga: isso aqui eu não vou levar para frente, porque isso daqui não é verdade. Eu não tenho prova, então vai morrer aqui. E você sepulta. E o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida. E a obra de Deus vai ser feita através da tua vida. Quantos recebem a palavra de Deus essa noite? Por favor, feche os seus olhos agora. Coloque as duas mãos na altura do teu coração. E oremos a Deus. Pai maravilhoso, nós nos encontramos agora na tua presença, Senhor. Chegou, como diz aqui a tua palavra, o varão que não tropeça nas palavras é varão perfeito. Senhor, eu muitas vezes tropecei em palavras. Eu muitas vezes, Senhor, falei mal do meu próximo. Eu glorifiquei a Deus com meus lábios, mas falei mal do meu próximo. Muitas vezes, Senhor, através de palavras negativas, eu desejei o mal das pessoas. Muitas vezes, através de palavras negativas, eu denegri a imagem das pessoas. Mas eu te peço perdão, Senhor, por tudo aquilo que saiu dos meus lábios, ó Deus, e que serviu para amaldiçoar. Tudo aquilo que saiu dos meus lábios como água salgada. Tudo aquilo que saiu dos meus lábios como palavra de destruição. Eu te peço perdão, ó Deus. E eu peço a presença do Senhor Jesus na minha vida. E eu peço que eu seja cheio das coisas do céu. Eu peço, Senhor, que eu seja cheio das palavras de vida eterna. E que a partir de hoje eu possa, como o Senhor Jesus, tirar do bom tesouro do meu coração palavras que são de edificação, palavras que são de construção, palavras que são verdadeiras. Porque quando Jesus dizia que aquelas pessoas estavam mentindo, é porque realmente elas estavam mentindo. Quando o Senhor dizia que aquelas pessoas estavam sendo verdadeiras, é porque elas estavam sendo verdadeiras. Porque o Senhor Jesus usou a verdade como princípio para se dirigir às multidões, para se dirigir aos seus discípulos. O que eu te peço, Senhor, é que cada um de nós possamos usar a verdade como base das nossas palavras. Pode ser que a verdade que iremos dizer venha doer no coração de alguém, venha magoar alguém, mas é a verdade que liberta, que transforma. Que cada um dos irmãos e das irmãs possa ter como premissa das suas palavras a verdade, possa ter como premissa das suas palavras aquilo que é verdadeiro, e que nós possamos, Senhor, seguir ao Senhor, e que nós possamos seguir as palavras do Senhor, as pegadas do Senhor, a vontade do Senhor.